Pai do Senhor, irmãos, irmãs, amigos, nós nesse período aí de quarentena que estamos ainda, e nesse projeto que o pastor teve a ideia de Gotas de Orvalho, todo dia uma mensagem, um trecho pequeno, nós estamos aqui também para compartilhar com os irmãos, com saudade de todos os irmãos, de poder estar junto, acho que está todo mundo assim, ansioso para o dia que nós poderemos voltar a estar juntos na igreja. Mas no momento o que nós temos é estar em casa, nos cuidarmos, cuidar dos nossos familiares, dos nossos amigos e orar a Deus para que nós possamos ser luz em meio às trevas, ser paz em meio a toda essa tribulação que está acontecendo. Então nós sabemos que tem muitas pessoas que estão necessitando realmente de paz, de conforto, de palavras que motivem, que tragam entendimento sobre as coisas que estão acontecendo. E nós sabemos e entendemos que o Senhor ele tem um propósito em cima de todas essas coisas. E nós cremos nisso. Então, seguindo aí nesse projeto, né? Eu queria deixar com os irmãos um trecho, uma reflexão no trecho lá de João, do Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 até o 21, que já é bem conhecido nosso, que trata ali logo depois da crucificação, a ressurreição de Jesus. E aí nós vamos ler para que nós possamos meditar um pouco. E diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Esse texto ele fala muito ali no finalzinho, após a crucificação, quando os discípulos não sabiam mais o que fazer, não tinham mais perspectiva, acho que todos os sonhos, todas as esperanças que eles tinham de tudo aquilo que foi falado durante o período de pregação de Jesus tinha ido por água abaixo, digamos assim, quando eles viram Jesus sendo crucificado. E aí eles se reúnem, ficam numa casa fechada com medo dos judeus irem até eles e pegá-los e levar para poder matá-los também. E quando Jesus ressuscita, nós sabemos que Pedro e João tiveram lá no sepulcro, mas eles não viram Jesus, só viram os lençóis, porque Jesus já tinha saído, já tinha ressuscitado. Encontrou com Maria e mandou Maria dar um recado para eles: olha, eu vou para o Pai agora, mas eu volto. E aí, quando Jesus vai até os discípulos nesse dia, encontra com eles ali, enquanto eles estão reunidos, e de repente Jesus aparece no meio deles. E diante de todo aquele alvoroço, todo aquela movimento que deve ter acontecido ali, Jesus fala: Paz seja convosco. É a primeira coisa que Jesus fala. No meio do alvoroço, no meio de toda aquele burbúrio, Jesus fala: Paz seja convosco. E aí testemunha para aqueles homens ali reunidos quem era ele, mostrando as marcas nas mãos e no lado. E aí, ainda assim, depois, Jesus ainda fala que paz seja convosco. Ele reafirma isso. E da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então Jesus não apenas se apresentou para poder trazer paz no momento em que estavam todos amedrontados, como também deixou uma missão para eles. Primeiro de tudo, eu vos envio a vós. Primeiro a minha paz e depois eu vos envio a vós. Ou seja, Jesus estava orientando para que aqueles homens pudessem se tratar primeiro, cuidar um dos outros, diante de toda aquela situação,
para que depois eles pudessem estar dando sequência em toda a caminhada. E logo depois disso, depois desse momento, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, trazendo o refrigério e a promessa do Espírito Santo sobre aqueles homens. Então, assim, quando Jesus chega, primeira coisa é a paz. Quando você está num momento de dificuldade, de turbulência, de problema, de incerteza, coisas que falam, muitas coisas que são faladas por aí, muitas coisas que são ditas, e nós vivemos ao meio a essa turbulência, quase como os discípulos estavam reunidos naquele lugar. E aí Jesus chega, de repente aparece no meio daquele povo e fala: paz seja convosco. A paz seja convosco. E testemunha e prova de que ele é o Senhor que está ali presente, não é qualquer um. E quando ele prova que ele está presente, ele fala novamente: paz seja convosco. E nós sabemos que a paz do Senhor é uma paz que excede todo o entendimento, tudo aquilo que excede o entendimento do homem é a paz de Deus. Porque não é a paz que o mundo nos dá, como está falando lá antes um pouco, lá no próprio Evangelho de João, no capítulo 14, que a paz de Deus excede todo o entendimento do homem, que é além. E a paz do Senhor é aquela que vai permanecer sobre nós quando nós nos colocarmos diante do Senhor, estivermos diante dele e principalmente nos colocarmos para receber o Espírito Santo dele para fazer aquilo que o Senhor nos chamou: cuidar um dos outros. Deus não nos chamou para poder ficarmos isolados como estamos, sem olhar para o outro, sem chegar até o outro e deixar as coisas acontecerem. Somente me amedrontando, somente me fechando, somente sofrendo, somente me entristecendo. Mas o Senhor nos chamou, primeiro, para nos dar a paz, segundo, para nós cuidarmos um dos outros. E assim o Senhor nos chama. E assim o Senhor te chama, para que você tenha a paz do Senhor, que excede todo o entendimento do homem, porque não é a paz que o homem dá. Então, assim, todos os projetos, tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é dito, são planos dos homens. O executar é de Deus. O propósito de Deus na nossa vida é muito além do que estarmos somente na igreja, estarmos presentes. Isso é uma parte muito boa. Estarmos juntos na igreja é uma parte muito boa do Evangelho, mas servirmos ao Senhor é muito além de estarmos apenas reunidos no templo. E que nós possamos, nesse período que estamos em casa, nos reencontrarmos com o Senhor a cada dia. Porque o Senhor requer isso de nós, que o Espírito Santo venha sobre nós a todo dia, trazendo revelação da palavra dele, trazendo entendimento daquilo que ele quer fazer por nós e através de nós. Se nós nos fechamos e não deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. E o Senhor não nos ordenou para ficarmos somente fechados. Podemos estar em casa hoje por conta de uma ordenança, por conta de uma precaução, mas não deixamos de ser servo de Deus e de cumprir o ID dele. Então você pode pegar o seu telefone, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem no Facebook. Não se contamine com aquilo que não é de Deus. Tem muitas coisas hoje que estão assim tentando tirar o foco do povo de Deus daquilo que é o propósito do Senhor, porque muitos estão ouvindo, mas não estão entendendo o que o Senhor quer fazer no meio da igreja nesse período. Então, se você quer saber o que o Senhor quer fazer através da tua vida, da minha vida nesse período, se coloque diante de Deus, ore a Ele, peça a paz do Senhor para poder você lidar com todas as coisas, porque somente a paz do Senhor, ela pode nos dar condição de sobreviver, prevalecer e vencer nesse momento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele te dê um dia de bênção e de paz, em nome de Jesus. Amém.